educação e segurança no trânsito e a importância do uso dos simuladores na formação de condutores. Esses foram alguns dos temas do bate-papo que tivemos com o Luiz Carlos Nespoli, superintendente da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos. Branco, o trânsito é responsável por milhares de mortes todos os anos, né? E são vários os motivos, né? O desrespeito às leis de trânsito, problemas dos veículos e de infraestrutura, mas principalmente imprudência e imperícia dos condutores, né? Por isso a educação no trânsito é fundamental, não é? É essencial, porque a educação ela vai te dar conteúdos factuais, você vai entender as normas, as leis, ela vai te fazer compreender a razão de ser das coisas, ou seja, é necessário que ele compreenda e assimile essas razões, ou seja, isso é conceitual, é racional, e é necessário que ele saiba fazer as coisas, é procedimentar. E o quarto ponto ainda é que a educação, você tem que discutir valores, ou seja, como é que ele se comporta em sociedade. Então, a educação é fundamental no processo no nosso caso de trânsito, de condução de veículos e de comportamento em geral na rua. Então, hoje existe muita tecnologia, empresas especializadas em educação digital, com muito conteúdo online, offline, inclusive ensino à distância. Mas, além disso tudo, hoje existem simuladores, né? Simuladores para vários tipos de veículos. Eles também, junto com o resto desse conteúdo, são muito importantes para formar condutores, né? Esse sistema digital de ensino à distância, de plataformas digitais, eles se aplicam de uma maneira muito eficiente para os assuntos factuais, ou seja, conhecimento das normas, os conceituais e também os atitudinais. Nós precisamos trazer estas plataformas para o mundo prático, ou seja, para o fazer. O fazer hoje no trânsito é muito simplificado, porque você aprende a dirigir em condições muito específicas, muito controladas, quase que um laboratório na rua. Então, essas condições vão te fazer, aprender a usar a máquina, entender a máquina, e também essa máquina no trânsito, mas numa condição muito superficial. Mas o trânsito não é isso, o trânsito é muito mais complexo. Aí entra a necessidade do simulador. Justamente, os simuladores, hoje existem simuladores para todos os tipos de veículos, leves, pesados, ônibus, caminhões, enfim, caminhões com cargas perigosas, que simulam inclusive hoje níveis de álcool no sangue do condutor. Eles são muito importantes, principalmente para gestores de grandes frotas, para motoristas de grandes frotas, né? É importante que as empresas invistam nisso, né? Porque conduzir não é tão simples quanto parece, né? Não é só entrar num carro e sair por aí. O exercício na máquina, ele não é tudo no trânsito. É o exercício da máquina no ambiente de trânsito. Como o ambiente de trânsito varia a todo instante, mesmo aquele aprendiz que está ainda pretendendo a carteira de habilitação, quanto aquele já profissional, aquele que já trabalha numa empresa, ele não, através desses sistemas que hoje existem, ele não consegue ter acesso a todas as situações vivenciais no trânsito. Então, qual é a finalidade do simulador? Exatamente trazer para esse ambiente seguro, sem risco, para que ele vivencie as situações de risco e possa ganhar maturidade. Hoje há muitos motoristas, profissionais, né, que trabalham com aplicativos de transporte, aplicativos de entrega, por exemplo, que, enfim, fazem isso por necessidade. No fundo, é a única fonte de rendimento que eles possuem. Mas talvez não estejam preparados para esse trabalho. E houve um boom desses profissionais, principalmente nas motos, né? E nas motos a questão é mais complicada porque quando há um acidente, muitas vezes ele é fatal, né? Você não pode fazer a vivência da moto na rua com um aprendiz, ou mesmo situações adversas para alguém que já é habilitado, em situações inseguras. Você não seria irresponsável para fazer com que um aluno, vá para uma rua aprender a moto. Por quê? A essência da moto é equilíbrio dinâmico. Ela só se equilibra com a pessoa sabendo andar na moto. Então você não pode fazer alguém aprender na rua. Por isso é que os treinamentos de moto hoje são feitos em áreas confinadas. Inclusive os exames de habilitação do Detran são feitos em áreas confinadas. Se já é precário para o motorista de automóvel, de caminhão,
Para a moto, é precaríssimo hoje a forma de treinamento. O mercado hoje já oferece simuladores de moto bem interessantes. Foi lançado recentemente no Salão Duas Rodas um simulador. É muito bem-vindo esse tipo de equipamento mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. A acidentalidade no trânsito de moto hoje é um drama nacional. Por que isso acontece? Porque são pessoas mais imaturas, tem muita gente jovem que adquire a moto sem nenhuma experiência, aprende a lidar com ela num ambiente confinado, aí vai aprender a viver com ela no trânsito no dia a dia. É um risco enorme. Nós, condutores, por mais tempo de formação que a gente tenha, não vivenciamos ainda todas as situações de riscos possíveis. Isso você pode fazer através da simulação. Especialmente nesse mundo, digamos, da formação profissional, dos fretamentos, né, ou dos frotistas, em que o uso do equipamento é intenso, ou seja, ele passa o dia inteiro lidando com isso no ambiente de trânsito, portanto, é fundamental que ele aprenda a vivenciar determinadas situações, alterações no trânsito para poder ultrapassar esse risco. As pessoas têm que entender o seguinte: uma coisa é perigo, né? O que é o perigo? O perigo é um dano físico na saúde ou dano corporal do indivíduo. No trânsito, o perigo é morte, ou sequelas, ou danos físicos, etc. O risco é você se submeter a situações cujo resultado pode ser a morte e o dano físico. Então, quando você é mal treinado, tem pouca vivência, pouca maturidade e entra no ambiente de trânsito, você entra no ambiente de risco. Portanto, a probabilidade do perigo acontecer, ou seja, a morte ou a sequela, aumenta muito. Então, como é que você reduz essa situação de risco? Através do treinamento em simulação de situações variáveis no trânsito. Situações em que você está submetido a uma variação inesperada, né? Como uma fechada no trânsito, como ultrapassar um veículo em alta velocidade, como fazer uma curva, né, adequadamente, como dirigir em situações de chuva, ou seja, situações que você pode não ter experimentado ainda e você pode experimentá-la no simulador. E quando você for experimentá-la na realidade, você está um pouco mais maduro para isso. Hoje muitas empresas, enfim, que possuem grandes frotas, investem pouco nisso, na formação dos condutores, né? Mas traz uma série de benefícios também. Elas só pensam nos custos, mas e os benefícios, né? Acabam por reduzir custos operacionais, enfim, acaba por ter uma série de vantagens, né? Salvar vidas. Esse é um erro, né? É o erro de atuação, porque o que acontece com acidente de trânsito, né? Você tem ausência ao trabalho, você tem custos que você vai ter que arcar, né? Você tem perda de imagem também no seu negócio, né? Então, é fundamental que você tenha, como empresa, como empresário, que você tenha maior eficiência, maior segurança no transporte que você faz, né? Como cidadão, né, como empresa cidadã, que ela tem que cuidar também da segurança do país, né? Contribuir para a segurança nacional, né? Ou seja, o esforço de redução de acidentes de trânsito no Brasil é um esforço coletivo, né? Porque o custo social do acidente recai sobre toda a sociedade, inclusive sobre o meio empresarial. Então, é fundamental ele contribuir também para um processo de redução. Ou seja, educar, seja como for, o condutor, o motorista é fundamental, né? Não deixa também de ser uma forma de educar a pessoa como cidadão, né? Claro, o Detran de São Paulo deu treinamento, por exemplo, para os motoristas de ambulância. O nível de satisfação resultante disso foi enorme, inclusive dos gestores de saúde. Treinamento é tudo. Fazer só se aprende fazendo.